Os resultados das urnas divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral divergiram dos apontados pela grande maioria dos institutos de pesquisa. No sábado, um dia antes do pleito, Lula aparecia com 50% das intenções de votos válidos, contra apenas 36% de Bolsonaro, segundo o Datafolha. Já no levantamento do IPEC, encomendado pela Globo, o petista tinha grande possibilidade de vencer no primeiro turno, com 51% dos votos válidos contra 37% do atual presidente. As pesquisas da IPESP e Genial Quest, também divulgadas no sábado, traziam Lula com 49% em ambos levantamentos, divergindo apenas no resultado de Bolsonaro, que apareceu com 35% e 38% dos votos, respectivamente. Apesar de se aproximarem da porcentagem do petista, os institutos erraram muito nas projeções do chefe do executivo, mesmo considerando a margem de erro. Os erros também foram registrados nas pesquisas para senadores e governadores, especialmente nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além dos 4 institutos já citados, outros 5 apresentavam levantamentos com vantagem para Lula, variando entre 7,1 e 14 pontos na véspera do pleito, números distantes dos 5,23 pontos de diferença divulgados pelo TSE. Os erros causaram reação dentro e fora do Brasil. Nesta segunda-feira, os deputados federais Eduardo Bolsonaro e Carlos Jordi afirmaram que já começaram a recolher assinaturas para pedir a abertura de uma CPI sobre a atuação dos institutos de pesquisa. Já o jornal New York Times disse que as pesquisas subestimaram a força de candidatos conservadores em todo o Brasil e que Bolsonaro tinha razão em reclamar dos levantamentos. Por fim, o argentino Clarín noticiou que os principais derrotados das eleições por seus erros foram os institutos de pesquisa. Com você, Zé, 2 minutos. Eu tenho uma grande dificuldade para lidar com quem eu não entendo e não sei o que está acontecendo. Veja bem, a gente fica falando aí, instituto de pesquisa, dá a ideia de que eles são institutos criados para o bem da humanidade, para melhorar a vida das pessoas. Não é verdade. São empresas feitas para ganhar dinheiro. Eu acho isso normal, né? Uma economia aberta, liberal, normal que as pessoas ganhem dinheiro, mas é preciso ter ética e transparência, ou seja, quando você compra, você tem que entender e receber informações. O Instituto de Pesquisa, quando divulga números, as pessoas compram. Para comprar não precisa pagar, nem sempre, né? As pessoas compram, mas eu quero saber se alguém está pagando. Eu, numa conversa que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada, conversando, eu perguntei, o senhor tem pesquisas próprias, presidente? E ele me respondeu, elas são muito caras, é muito difícil ficar fazendo pesquisa. Aí eu tomei um choque, falei, mas espera aí, se são tão caras assim, quem é que está pagando por isso? Eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro tem toda a razão em criar essa CPI e investigar, em primeiro lugar, quem é que paga. Uma pesquisa dessa, bem feita, custa caro. Então eu quero saber quem é que está pagando monetariamente. Porque quando você compra a ideia. Então nós compramos a ideia, algumas pessoas compraram as ideias dos institutos, das empresas de pesquisa. Então começa aí. Quem é que está pagando por isso? Isso é muito caro. E houve um derrame de pesquisa, quer dizer, muito dinheiro rolou. Por outro lado, é se não houve má-fé. E é fácil de descobrir, porque a lei, veja bem, não é a primeira vez que o Instituto preocupa. Da primeira vez, o Congresso, não vamos proibir, vamos regulamentar. E aí colocou-se exigências legais para a divulgação de pesquisa. Não a realização, divulgação. Várias pesquisas são realizadas e não são divulgadas, né? E aí o que acontece? É só ir no TSE e pedir a auditagem das pesquisas. Lá está, inclusive, onde foi feita a pesquisa e checar. E aí, você deu realmente uma entrevista para um instituto de pesquisa, para uma empresa de pesquisa? É assim que se faz. Então, eu acho que está na hora de fazer mesmo essa CPI, saber quem é que paga e quem é que está ganhando dinheiro nessa lojinha ou nessa empresa de pesquisa. Eu falo isso porque existia esse debate, a dúvida sobre a interferência. Hoje é certeza. E vou além. A interferência não é só no voto, mas ampliou tanto que a interferência da pesquisa é até no lançamento de candidatura. Quem sabe, o Dória, que desistiu da campanha pelas pesquisas, se ele te falasse, isso não vale nada, e fosse candidato, ele não estaria em segundo turno, né?
Ele desistiu porque as pesquisas davam que ele não seria eleito. E aí? Você, Schelp, 2 minutos. Olha, tem alguém na equipe de campanha do presidente Bolsonaro que acredita em pesquisa, porque foi registrado no início de setembro, pela campanha, né, junto à Justiça Eleitoral, um gasto ali de 1,7 milhão de reais em pesquisa. Então, isso provavelmente é absolutamente legal, mas isso provavelmente embasou estratégias de campanha, saber quais nichos do eleitorado era preciso atingir, levar uma mensagem para esses nichos. Os institutos de pesquisa ou as empresas de pesquisa, como bem apontou o Zé Maria, eles não têm o menor interesse em errar, porque eles vivem de fazer pesquisas de mercado, pesquisas para saber o que as pessoas preferem em relação a produtos, em relação a comportamento e assim por diante. Publicitários, empresas de publicidade, contratam institutos de pesquisa ou falam, né, para os seus clientes, olha, vamos contratar uma pesquisa aqui para saber o que fazer e assim por diante, colocam isso no orçamento. Imagina convencer um cliente, imagina para um publicitário, uma empresa de publicidade, convencer um cliente, uma empresa, a contratar uma pesquisa depois de desastres como o que foi visto em relação, por exemplo, às pesquisas para as corridas estaduais. Então, eu não vejo isso como algo proposital. Se for proposital, é claramente um tiro no pé. Estão jogando dinheiro pela janela, né? Porque o que eles ganham de dinheiro mesmo é fora dos períodos eleitorais. Em relação às pesquisas, tem outras questões que são importantes. Por exemplo, as pesquisas são feitas com base em amostragem, né? Eles procuram encontrar o perfil correto, né? O perfil da população, fazer um extrato da população que represente todas as características da população como um todo, inclusive questões de idade, questões de gênero, questões, por exemplo, de renda, né? Então, há várias outras questões religiosas, por exemplo, que são todas levadas em conta para se procurar reproduzir numa amostragem pequena aquilo que representa a sociedade brasileira e, com isso, representar de alguma forma como as pessoas vão votar. Mas tem outros fatores, outras variáveis que acabam não sendo consideradas no instituto, pelas pesquisas, que os institutos não conseguem verificar. Por exemplo, a taxa de abstenção, que esse ano foi maior, por exemplo, do que nas últimas eleições de 2018. Então, a abstenção, 20%, mais de 20%, quase 21%, representa um grande volume de eleitores. Esses eleitores, eles podem estar concentrados num nicho específico do eleitorado que vota mais num candidato do que no outro. Isso pode distorcer muito o resultado das pesquisas, né? Porque elas não conseguem verificar isso. Isso apenas para dar um dado aí sobre a questão das pesquisas em geral. E é por isso também que é muito mais difícil acertar as pesquisas de nível regional, né, do que de nível nacional. Mas em relação à questão da CPI ou algum tipo de punição, algo que o Arthur Lira, presidente da Câmara, já mencionou aos institutos de pesquisa, não há outra forma de descrever isso do que uma forma de cercear a liberdade de expressão, né? Porque se as pesquisas erram, elas acabam se desmoralizando e as pessoas acabam não prestando mais atenção nelas. Impedir, no entanto, a realização de pesquisas ou impedir a divulgação de pesquisas é algo que se assemelha, na verdade, se trata basicamente de cerceamento de liberdade de expressão. A melhor coisa a fazer é tomar como base, agora para o segundo turno, a votação, né, que aconteceu. As pessoas agora têm uma noção exata, né, de qual é, digamos assim, o tamanho do eleitorado de cada um dos candidatos e quanto eles podem ainda crescer ou não. Obviamente podem crescer muito, podem virar o jogo, pode não virar, mas essa é a ponto de partida, né, daqui até o dia 30, e é interessante observar que se os institutos de pesquisa supostamente influenciaram eleitores, a gente não viu isso nas urnas, né? Talvez tenham até influenciado contra o Lula, né? Já que o Lula, o PT, com base nas pesquisas, subiram no salto alto e alguns eleitores, ou muitos eleitores, podem ter considerado, bom, então vou sair de casa e vou votar, né? E vou votar contra. Isso pode ter estimulado, inclusive, um voto contrário. Então, é muito difícil atribuir isso a uma maquinação que ocorre em algum lugar, num canto escuro, dos institutos de pesquisa, em conluio com imprensa, em conluio com partidos. No fim,
é a dificuldade de realizar, de prever algo ou de fazer um retrato, né, já que se trata de algo do momento, um retrato preciso de como pensa e do que quer a população brasileira naquele momento. Augusto. Bom, eu não contrataria um instituto de pesquisa para orientar os meus negócios, não, até porque eu já vi o que fazem as pesquisas. Quando eu dirigia a revista à época, a gente contratava pesquisas ali, vinha o resultado claramente direcionado para dizer que a gente estava fazendo uma grande revista, estava uma maravilha, gostavam disso, daquilo. Aí eu dizia o seguinte: olha aqui, essa pesquisa me interessaria se eles me dissessem o que fazer. Não que eu não quero que eles fiquem analisando o que a gente faz, porque eles só elogiam. Maravilha, agora eu quero saber o seguinte: que editoria eu devo criar? O que é que falta na revista? Eles não sabem pela simples e boa razão que eles não são jornalistas, no caso. É a gente que tem que adivinhar, né, com base em critérios sensatos e científicos também, o que é que se vai fazer. A revista Veja, quando eu trabalhava lá, criou a editoria de informática, porque nós percebemos que aquilo faltava. Fazia tal pesquisa qualitativa, quantitativa, não teve uma que apontou o caminho. Então, vamos lá. Pesquisa, eu coloco em dúvida por experiência pessoal, mas é estranhíssimo todas errarem na mesma direção. É estranhíssimo. Não houve no Brasil um único caso em que alguém apoiado pelo Bolsonaro tenha sido beneficiado pelas pesquisas. Nenhum. Aqui em São Paulo, o Tarcísio, que estava crescendo visivelmente, ele cresceu na pesquisa, só da pesquisa nunca, ele chegou 20 pontos percentuais abaixo do que ele atingiu. 20 pontos percentuais. Então, isso aí não é erro, tá? Erro. As pesquisas não devem errar. E por que erram tanto? E por que não explicam o que fizeram? De novo, eles não vão dar uma palavra sobre isso. Vão dizer que não, nós acertamos o Lula, tá aqui, ó. Nós que acertamos, tá com 48. Então nós demos. E não explicam porque o Bolsonaro não conseguiu passar de 40. Mesmo caso do Tarcísio. E os estados, os erros vão do Rio Grande do Sul a Roraima. Você pega os senadores, qual era a chance aqui em São Paulo do Marcos Pontes? Qual era a chance no Rio Grande do Sul de o Onix chegar à frente do governador, candidato à reeleição? Nenhuma. Nenhuma. Os senadores que foram eleitos, sim. Por que a gente fala? Surpresa. Em São Paulo está surpresa para os pesquisadores. E mais, o Brasil já trabalhou séculos sem pesquisas, e o jornalista que não é preguiçoso, que não é prisioneiro de dossiês e pesquisas, e substituiu o trabalho jornalístico. Se ele tiver um mínimo de sensibilidade política, ele sabe o que está acontecendo. A menos que o sujeito tenha um problema de estrabismo orientado, quem viu as cenas de ontem sabia que o Bolsonaro não perderia no primeiro turno. Ficou evidente o entusiasmo dos que votariam nele. E isso a pesquisa não pega. Agora, a pesquisa que erra na véspera, eu sei que eles se valem de normas da estatística. Só que eu vou achar até morrer que com essa amostra restrita num país complexo como o Brasil, a 3.000 formulários, quando ela é grande, não vai, esses levantamentos não captam a realidade e as pesquisas estão sob suspeita porque é muita coincidência errar numa só direção. Você, Ana, que nos dias dos resultados das pesquisas e dessa possibilidade de uma CPI no Congresso Nacional, temos 2 minutos e meio, Ana.
Eu acho fundamental, Vitor, o Augusto tocou no ponto-chave, porque as pesquisas nunca erram, erram entre aspas, tá? Porque elas nunca erram para um lado, elas só erram tentando beneficiar o lado do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E dentro da pandemia, aqueles que questionaram se as vacinas eram eficazes ou que apoiaram médicos que estavam sendo silenciados, foram taxados de anticiência, negacionistas. E agora, nas eleições, aqueles que questionam as urnas, que questionam as pesquisas, também são chamados de negacionistas, anticiência, cortem a cabeça deles, coloquem na guilhotina, são os jacobinos. Não pode ter questionamento sobre pesquisa e urna. São as urnas sacrossantas e as pesquisas também. As pesquisas internas dos partidos, elas são muito diferentes das pesquisas que tentaram, sim, empurrar o Lula para que ele fosse o grande vencedor aí no primeiro turno. Não conseguiram. A velha imprensa que faz parte aí do conglomerado também achou e também empurrou a narrativa, a falácia, que o Lula tinha números para sair vencedor no primeiro turno. E tem muita gente hoje, Vitor, rodando aí os pratinhos, para que os pratinhos não caiam, para passar pano para essas pesquisas. Elas erraram e erraram muito. O próprio Le Monde, você estava falando do New York Times e outros jornais, acho que foi o Clarín na Argentina, o próprio Le Monde hoje também deu eleições brasileiras. Onda conservadora varre Congresso e legislaturas estaduais. Os candidatos pró-Bolsonaro conquistaram inúmeras cadeiras e o próximo presidente assumirá o cargo com um parlamento de direita. Nesse ponto, se as pesquisas elas influenciaram ou não o eleitor, acho que nós podemos trazer o que aconteceu no Paraná. Uma análise brilhante hoje da nossa querida Cristina Grêmio, que é do Paraná, mostrou exatamente o tweet do Paulo Martins, que era o candidato ao Senado do presidente Bolsonaro no Paraná, e a pesquisa de um dia antes, do dia 1º, dava que Álvaro Dias tinha 41%, o Álvaro Dias acabou com 23%, a pesquisa dava Sérgio Moro com 35%, ele acabou com 33%, sendo eleito, mas dava o Paulo Martins com apenas 14%, e o Paulo Martins recebeu 29%, uma diferença aí de 15 pontos, e fica aí o questionamento se essas pesquisas colocando apenas Álvaro Dias e Sérgio Moro lá em cima com 41 e 35, se o eleitor não desistiu de votar no Paulo Martins com 14 para não colocar de repente Sérgio Moro, que teve sua briga aí, sua desavença com o presidente Bolsonaro, saiu do governo aí fazendo aquelas ilações que nós já conhecemos. Então, o próprio Paulo Martins ontem foi ao Twitter e disse: eis a pesquisa que a Globo divulgou nas últimas horas. Me apontaram com 14% das intenções, mas eu recebi 29% dos votos. Quantos deixaram de votar em mim por conta da baixa expectativa apresentada pelo maior grupo de comunicação do país? É preciso, sim, uma CPI para investigar essas lojinhas de porcentagem, porque elas estão como feira das vaidades e dos resultados desejados por muitos candidatos pelo Brasil. Você quer completar, Augusto? Sim, eu só não posso deixar de registrar o agradecimento do Lula à imprensa. Pelo menos ele tem o sentimento da gratidão, né? Eu acho que a não agradecer à imprensa é que mostra que fez um bom trabalho, porque o nosso papel é contar a verdade. Precisa agradecer por isso, só no Brasil. Para fecharmos, Fiuza, 2 minutos e meio. Bom, evidentemente que eu não vou discutir pesquisa, né? A essa altura, a eleição já aconteceu, o primeiro turno da eleição, eu quero discutir o TSE. Quero discutir o TSE porque eu não acredito em ladrão biônico. Assim, pesquisa é caso de polícia e ponto. Não existe essa...
esses erros, não é erro coisa nenhuma. Erros grosseiros, né, na mesma direção, ensaiadinho com a imprensa que tenta derrubar governo, por sua vez ensaiadinho com o tribunal que reabilitou o ladrão. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu não vou ofender a inteligência do nosso público. É evidente, como disse o Augusto, as pesquisas dessa maneira influenciam, sim, né, de uma maneira absolutamente nociva. Isso tem que ser tratado, mas eu acho que isso é um caso de polícia. E já está acontecendo há muito tempo, essa manipulação grosseira. Quem tem um pouco de vergonha na cara não vai assinar embaixo de uma coisa dessa, né? Então, pesquisa é caso de polícia. Vai fazer uma CPI e tal. Companheiro, quem está pensando em fazer CPI tem que pensar no TSE. O TSE, que é o árbitro da eleição, está agindo de uma maneira também enviesada, só que ele é quem decide. Ele não projeta nem especula, ele decide. Eu vou dizer por que é enviesada. Ele diz que o sistema é perfeito. Ele tem presidentes em sucessão que atacam o presidente da República e, volto a dizer, fazem parte de um tribunal que reabilitou um criminoso. Então, o TSE não pode ficar, né? A gente não pode ficar aqui dizendo assim, não, mas o Bolsonaro vai conquistar mais uns votos, porque o Lula ganhou, gente. O Lula ganhou o primeiro turno. Mas que Lula é esse? Onde é que estava essa multidão brasileira? Onde é que se viu? Então, assim, comparando com os Estados Unidos da América, as pesquisas sempre mentindo, são casos de polícia lá também, sempre mentindo, sempre especulando, sempre enviesando, sempre influenciando, como assinalou o Augusto, ou tentando influenciar. Mas lá nós tivemos dois cenários, por exemplo, eu não tenho aqui carteirinha, não tenho simpatia, alinhamento ideológico, nada disso. O que eu vi, e que eu não posso deixar de constatar, é que na eleição de 2016 o Donald Trump era o bagaço das pesquisas, só ganhou a eleição, levou. E na eleição de 2020, o Donald Trump era o bagaço, né, nas pesquisas e não levou. Por que ele não levou? Porque a eleição foi imunda. Porque a eleição foi completamente cheia de delitos não investigados e levados a termo na justiça. Isso não é invenção minha. Vocês querem brincar disso? Eu não quero brincar disso, não. Esperar o segundo turno para ver se o ladrão biônico né, se o anabolizante funcionou legal. Eu não estou afim disso, não. Então eu quero saber o seguinte: esse tribunal, que hoje é presidido por alguém que afrontou de forma deliberada e manifesta o Ministério Público, que disse que não ia respeitar o Ministério Público para prosseguir com o inquérito que era para ser arquivado segundo o Ministério Público, que disse que ele feriu o sistema acusatório brasileiro, ele fez isso para, em seguida, ato contínuo, na semana da eleição, quebrar o sigilo do ajudante de ordem do presidente da República. Esse que fez isso é o presidente do Tribunal Eleitoral. Isso está certo? Isso está tudo certo? Toda a idoneidade está garantida dessa maneira? É claro que eu não posso aceitar isso. Não porque eu tenho uma torcida nem nada, é porque me disseram que é para respeitar as regras. Se não for, vocês avisam. Se não for vale tudo, vocês avisam, porque tem muito boleto vencendo depois de amanhã. Acabou a regra, cada um por si, vocês avisam logo. Mas desse jeito não dá para compor. Então o que a gente precisa hoje é o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, se ele embargou a possibilidade da auditagem da eleição. Essa eleição não é auditável. Esse candidato fantasma, que não foi para a rua, que não pode andar na rua, porque o povo acha que foi roubado por ele, e o povo tem razão, e a justiça demonstrou, e depois esses crimes desapareceram no éter. Esse candidato, ele ganhou o primeiro turno, e ele ganhou supostamente com votos daqueles que votaram em todos os aliados do seu oponente. Senhoras e senhores,
querem fazer CPI, querem investigar, é isso aí que tem que ser investigado. O que mais que falta? O que mais que vocês querem que a gente cite de novo? Que o Barroso saiu da presidência do TSE e foi a Boston responder a filhada do Jorge Paulo Lemann como é que fazia para o Bolsonaro não se reeleger. O que falta mais? De falta de decoro, de falta de idoneidade, de falta de equilíbrio para presidir esse processo eleitoral. O que falta mais, sabendo que nos Estados Unidos da América um processo foi porco e deu errado, e eles estão se afundando lá, né, com o fenomenal Joe Biden, que cumprimenta fantasma. O Brasil tem indicadores melhores do que os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil tem uma boa gestão, não me interessa a corzinha, o partidinho. É uma boa gestão, aprovada pelo povo, que foi de forma sem precedentes para as ruas, lotou as ruas para dizer o que queria, e aparece o fenomenal Luiz Inácio agora, como vencedor do primeiro turno. E eles, eu acho que estão felizes da vida, porque a tradição diz, quem tem mais votos no primeiro turno, em geral, ganha o segundo turno. Eu acho que eles devem estar felizes, porque eles não viram, ninguém viu essa correspondência na rua. Então, esse sistema, eu, humilde, ignorante, cidadão, eu não sei qual é o argumento que o TSE pode me dar para eu confiar, né, nessa progressão, para confiar nessas incongruências, para eu entender o que aconteceu nessas urnas todas que falharam, que os de verde e amarelo não conseguiram votar porque já tinham votado no lugar dele. Isso tudo é normal. Eu gostaria, como cidadão, a não ser que mandem uma mordaça, mas se não for a mordaça, eu acho que como cidadão eu mereço essa resposta. O que aconteceu com esses eleitores que foram lá? Os vídeos estão aí. Não vai ter uma CPI? Os bolsonaristas, não vai ter uma CPI para saber o que houve com essas urnas? Ora, o tribunal dizia que o sistema não tinha esse problema. E apareceu esse problema. Vocês estão confiando na eleição, né? Vocês estão achando que a eleição é uma questão de fé. Tudo bem, vamos ver daqui a um mês o que vai acontecer. Se não for feito nada, volto a dizer, tem que ser possível a aferição. Tem várias formas de se chegar à aferição. Várias formas, mesmo nesse prazo muito curto.